Eu sou o professor Francisco Carlos da Costa, professor de Física do Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas. Esta aula vai falar sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Primeiro movimento, o movimento retilíneo uniforme, chamado de MRO. Esse tipo de movimento é em que o corpo se desloca em linha reta, com velocidade constante. Quais são as características deste movimento? A trajetória do movimento é em linha reta. Não há variação de velocidade. Logo, a velocidade é constante. Essas são as características do movimento retilíneo e uniforme. Função horária da posição. A função horária da posição é uma função do primeiro grau. A fórmula é S igual a S0 mais VT, onde S significa a posição do corpo, em um determinado instante de tempo t, S0 seria a posição inicial deste corpo, mais VT. V é a velocidade, T é o tempo. Ok? S0 posição inicial, V velocidade, T de tempo. Aqui nós temos que um ciclista do Recanto das Emas, ele pedala uma bicicleta cuja função horária é S igual a 100 menos CST. Isso no Sistema Internacional de Unidade, né? Aí pede-se para calcular qual é a posição desse ciclista no tempo de 5 segundos. Né? Então vamos lá. Nós temos aqui os dados da questão, comparando a função horária de posição, S igual a 100 menos CST, com a função horária aqui, que é S igual a S0, ou S0 mais VT. Então ficaria S igual a S0, a posição inicial, que equivale aqui a 100 metros, mais a velocidade vezes o tempo. Então 6 equivale à velocidade inicial. Né? Então posição inicial 100 metros, velocidade do corpo 6 metros por segundo. Agora é só substituir o valor de T, que equivale a 5 segundos na equação. Então ficaria o seguinte, S igual a 100 menos 6 vezes o tempo. O tempo agora é 5 segundos. Então 6 vezes 5 equivale a 30. Então S vai ser igual a 100 menos 30. A posição desse corpo, desse ciclista, num intervalo de tempo de 5 segundos, ele vai se encontrar na posição 70 metros. Um outro tipo de movimento é o movimento chamado de movimento uniformemente variado, o MOVE. Que característica quais são as características desse movimento? É que a trajetória é uma linha reta. Neste caso, há variação de velocidade, portanto, vai haver mudança na velocidade do corpo. Né? E aí, a função horária da posição desse movimento é a seguinte, é uma função de segundo grau. Né? S igual a S0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Esta é a função horária de posição no movimento uniformemente variado. Nós temos aqui que onde a S0 é a posição inicial do corpo, V0 é a velocidade inicial e A representa a aceleração desse corpo. Ok? Então vamos aqui para um exemplo de aplicação. O ciclista do Recanto das Emas, ao pedalar sua bicicleta na ciclovia, obedece à equação de posição de movimento. S igual a 12 menos 4t mais t ao quadrado. Isso aqui é no Sistema Internacional. Então vou repetir aqui. S igual a 12 menos 4t mais t ao quadrado. Calcular a velocidade do ciclista quando o tempo decorrido é de 3 segundos. Então aqui
ele quer saber a velocidade do ciclista, né? Depois de 3 segundos. Então nós vamos pegar pela função horária de posição os dados. A posição inicial do corpo equivale a 12 metros, né? S0, S do S0 mais VOT. Então a velocidade inicial equivale a 4, menos 4, aliás, sinal negativo, menos 4 metros por segundo. E a aceleração aqui vai ser, como você tem aqui na equação T ao quadrado, e eu estou aqui comparando com a equação da posição, que seria a metade da aceleração ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, aqui que significa que tem 1 vezes t ao quadrado. Se a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado é 1, então significa que a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Logo, nós vamos ter que a função horária da velocidade, ela é dada por velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade desse ciclista vai ser igual à velocidade inicial dele, que equivale a menos 4 metros por segundo, mais a aceleração, que é 2 metros por segundo, vezes o tempo. Então ficaria aqui V igual a menos 4 mais 2t. E aí você vai só substituir o valor do tempo. Ele quer saber qual é a velocidade desse ciclista no intervalo de tempo de 3 segundos. Então substituindo aqui na equação, V igual a menos 4 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, menos 4 mais 6. Você vai ter uma velocidade igual a 2 metros por segundo. E aí encerramos esta aula de hoje sobre movimento uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado.